Boa noite para quem vai chegar. Boa noite para quem ainda não chegou. Boa noite todo mundo. Olá, meu povo. Olá para quem está chegando aqui pela primeira vez, que está vindo através de doutora Carla Núbia, que nada mais é do que minha cunhada. Boa noite, é Grazi? Acho que é, né? Boa noite, Andressa. Vocês sabem que essa é uma conversa para adultos, né? Não é uma conversa para crianças. É uma conversa para adultos. Boa noite, Dani. Boa noite, Lara. Boa noite, Rebeca. Eu vi Rebeca por aí entrando. Bom, vamos ver se a minha convidada já está aqui. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o seguinte. A gente separou uns tópicos, eu e Carlinha, doutora Carla Núbia, geriatra, para falar sobre essa relação das crianças com os idosos que convivem debaixo do mesmo teto, ainda mais no meio da pandemia, onde ninguém pode sair de casa, onde os idosos têm um cuidado maior a ser, né, a se ter, uma vez que eles são um grupo de risco, e essas crianças ansiosas querendo se movimentar e brincar e sair, ver o mundo, assim como os idosos e todas as pessoas da casa. Então, eu e Carlinha, a gente sempre conversa muito. Eu já participei de um congresso no ano passado com ela, maravilhoso. Deixa eu ver se ela já tá aqui pra gente convidar, pra eu convidar. Vai ser geriatria no lar, eu acho, né? Que eu tô vendo aqui. Deixa eu apertar pra ver. Carlota, cadê você? Vamos ver se ela aceita. Olá, Aceitou! Oi, meu amor! oi, querida. Tudo bom Coisa, com você? Estamos tudo bem? juntas aqui, Estamos juntas nesse grande né? projeto desses dois polos de cuidado, criança e idoso. Um momento Exatamente. muito especial, muito importante. Exatamente. Peculiar. Uma coisa que eu tô achando interessante é que eu comentei na divulgação do post e também nas respostas que fiz, que a nossa conversa vai falar muito sobre a relação desse idoso com essa criança que estão dentro desse mesmo ambiente e que moram juntos, e as particularidades e os desafios que tem dentro dessa relação, né? Claro, obviamente, a gente sabe que não necessariamente precisam morar juntos, mas que se morando juntos, ainda mais dentro de uma pandemia, a situação é de grande desafio, né? Mas eu que estou falando isso, porque muita gente fica aqui falando, dizendo que o filho ou a filha está sofrendo muito de saudades. E quando a gente deve ser muito triste mesmo, difícil, né? Não conseguir estar junto dos avós, e principalmente os avós que são muito ativos. Mas enfim, são tantos os desafios que a gente tem que a gente pode abordar. Uma coisa, Carlinha, antes de você falar de você, que eu quero que você fale um pouquinho de você para todo mundo saber. Eu acho que tem gente aqui por você e tem gente por mim, então é bom que pelo tema, né? Eu acho que o motivo maior é a temática. As pessoas querem saber o que é que a gente vai conversar. E aí é muito sobre isso. Deixa eu ver se eu não me perdi. Mas é para falar sobre a realidade dessas famílias que dividem o teto com uma pessoa de uma idade lá no alto e um aqui embaixo, né? Então, a gente conversa muito sobre isso, é fato. Mas fala de você, para as pessoas lhe conhecerem. Bem, eu sou a Carla Núbia, sou geriatra, sou cunhada de Carol. Bem, minha formação é aqui na Universidade de Pernambuco, fiz mestrado em Ciências da Saúde, fiz também a pós-graduação em Saúde Pública, gosto muito de saúde pública, e a residência em Clínica Médica. Depois disso, o título de Geriatria, PSBGG. Estou como diretora científica
nacional da Associação Brasileira de Alzheimer, membro da Associação Neuropsiquiatria Geriátrica Nacional também. Então, essa área comportamental é uma área que eu gosto muito de entender. Sou da Câmara Técnica de Geriatria, professora da Unicap, diretora do Geriatria, que é o consultório, e o Geriatria no Lar, que é um serviço de domicílio para idosos. Então, entrando na casa das pessoas, a gente tem realidade e essa intergeracionalidade é um assunto muito sério, muito real, muito verdade, e tem muita peculiaridade para a gente falar sobre. Também sou preceptora dos residentes no Convívio Geriátrico, no ILPI. Então, assim, estou num momento que a gente consegue ver o idoso nos seus várias situações, né? No consultório, internado, no ILPI, que é uma instituição de longa permanência, com os alunos, na UTI, que Tá todo também mundo faço aqui. UTI. Parabéns pelo currículo. É um mundo, por isso que eu chamo o idoso e seus mundos. Surgiu exatamente dessa necessidade de passar essa experiência desse dia a dia do idoso nas suas várias situações, que muda a condução, muda o acompanhamento, muda a maneira de ver o idoso e muda a relação com a família quando o idoso está também em diversos momentos e situações clínicas de saúde, de fragilidade diferente. Então, falar na criança é falar desses dois polos, como eu disse no início, você pegar dois polos de populações absolutamente diferentes, né? Com características próprias, com características de desenvolvimento totalmente diversas, e juntar esses dois grupos, crianças e idosos dentro de casa. E agora, na pandemia, estamos vivendo um momento bem diferente. Até pouco tempo, a gente cultivava muito o carinho, o amor, o abraço, o beijo, ficar junto o tempo todo, se visitar, e agora a gente está dizendo o contrário. Então, como explicar aos idosos e como explicar às crianças esse tipo de situação? Mas, antes da gente começar as explicações, que serão todas feitas por doutora Carla Núbia e não por mim, eu, artista que sou, não estava nem com isso programado, vim aqui botar uma maquiagenzinha para disfarçar a olheira da pessoa cansada e me lembrei de um livro fantástico que eu quero partilhar com vocês que estão aí em casa, que é um livro que vai falar justamente desse afeto que Carlinha ia começar a falar, que a gente tanto prega o afeto e a conexão, né, entre o idoso e a criança. E esse livro é assim um deleite, é lindo. Eu quero contar aqui para vocês. Eu não estou com o Carlito aqui hoje. Vou contar pegando o livro na minha mão e lendo. Mas, por favor, mergulhem nessa história, porque ela é fantástica. E acho que a gente sempre tem que começar. Eu gosto muito de tocar, né, com a emoção. Então, vamos para o lado da emoção para depois a gente bater um papo. Posso contar a história, Carlito? Carlita não, Carlota, né? Porque eu vou confundir meu marido com você. São irmãos, minha gente. É um prazer ouvir você. Vou contar, então. O nome da história é Guilherme Augusto Araújo Fernandes, da editora Brinquebook, e escrito por Mem Fox e ilustrado por Julie Vivas. Eu não vou mostrar as ilustrações, são fantásticas, eu posso até folhear depois, mas eu queria que vocês se atentassem ao texto, ao que eu vou falar, tá bom? Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Possante, que tinha voz de gigante.
Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse a mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Ah, também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. 96. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo de que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então, ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Ele perguntou. Algo. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava rimar. O que é a senhora Mandala, que andava com uma bengala? O que é uma memória? Algo que o faz rir, meu querido. Algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Algo que vale ouro. Algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato, cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se, com tristeza, da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, todas as coisas da cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, disse Dona Antônia. Então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre o ovinho azul todo pintado que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou de uma vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Depois ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que ria às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto, lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram,
pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino e nem era tão velho assim. E acabou-se a história. Olha os dois. Lindo. Essa é a conexão, né, Carlinha? Isso. Nós estamos vivendo uma mudança do paradigma das famílias, né? Da organização das famílias. Só para a gente entender um pouquinho essa história, você veja, sua bisavó, sua tataravó, Carol, teve quantos filhos? Sua tataravó, Eu não sei dizer. Minha avó teve 13. 13. Então, sua tataravó provavelmente teve até mais. Então, antigamente, as pessoas tinham muitos filhos. Mas a longevidade das pessoas era curta. Era uma média de vida de 50, 55 anos. Porque não se havia um suporte na saúde muito bem. Então, muitas crianças nasciam, tinham uma longevidade reduzida, muita doença infecciosa. E com a Revolução Industrial, principalmente foi um marco no nosso Brasil, houve uma mudança. Houve a entrada do anticoncepcional com controle da natalidade, a chegada do antibiótico, a chegada do tratamento do câncer, o diagnóstico precoce das doenças, os antibióticos. Então, muita coisa que fizeram com que as pessoas começassem a viver mais e ter menos filhos. Então, nós mudamos de uma população com grande número de crianças e agora nós estamos vivendo num mundo em que existem muitas crianças, sim, mas as pessoas vivem mais, uma grande longevidade. Então, isso nos dá uma característica muito forte de uma população envelhecida. Disse que acima de 7% de uma população, um município, um estado, é envelhecido. Todos os nossos municípios de Pernambuco têm 12, 13, 14%. Então, todo o mundo está acima desse percentual, então o mundo está envelhecendo. É uma população que mais cresce, e principalmente os idosos, muito idosos, acima de 85. E as famílias nucleares, as famílias cada vez menores. Então, hoje em dia, as pessoas casam, têm 1, 2 filhinhos, não é? Quem vai cuidar desses idosos? Então, os idosos estão voltando para dentro de casa dos filhos, ou o contrário, os filhos com seus netos e bisnetos voltando para dentro de casa dos idosos. E como conviver com essa população que vem com uma carga de experiência enorme, muitos de uma época que não tinha luz, não tinha nada de informática, de tecnologia. Então, esses idosos de hoje assistiram toda essa mudança de estruturação da vida política, organizacional, social, na saúde, econômica. Então, eles são uma fonte de experiência imensa. Eles assistiram essa vida, os nossos nonagenários, octogenários. Assistiram tudo isso. Uma coisa que Carlinhos falou até, comentou comigo, e eu fiquei pensando, e eu acho que você pode dizer pelo seu contato com os idosos, né? É o seguinte, ele disse, Carol, eu observando manhã e teu pai, os dois, eu não sinto neles esse alarde, esse desespero que tá todo mundo sentindo diante desse contexto que a gente está vivendo. Parece que eles já são um pouco mais resilientes. Ok, estamos passando por isso, temos que ficar em casa, vamos ficar em casa e é assim que vai ter que ser. E quando a gente fica, todo mundo no desespero, até caiu meu brinco para enfatizar o desespero. Entendeu? Porque eu percebo isso, eles ficam mais zen, parece. Existe uma característica pessoal de cada um, não é? E assim, e tem que existir para os idosos o entendimento do que é uma pandemia, do que é um confinamento social. Tem que existir um entendimento por que não está havendo tantas visitas, tantos encontros de famílias, e aquele encontro com os netos, com as crianças, que era um encontro muito amoroso, com muito calor humano, com muito abraço, com muito beijo. Por que não está havendo? Então, é preciso que esses dois públicos precisam entender isso. A questão do idoso, por que o idoso tem que ficar longe das crianças? Por que está dizendo tanto isso? Porque o idoso tem no seu envelhecimento uma questão chamada imunossenescência, que é o envelhecimento do seu sistema de defesa. Então, uma doença contagiosa como é o coronavírus, ele atinge o idoso de uma maneira muito forte.
e com consequências muito sérias. Um adoecimento muito rápido e com necessidade de suporte avançado de saúde muito grave. Então, o isolamento social, o distanciamento é fundamental. Mas aí nós podemos estar bem próximos, sem ter tanto. Nós estamos nos reaprendendo a viver. Nós temos que reinventar, rever, reformular, reorganizar. É preciso explicar ao idoso o que está acontecendo, se ele estiver com cognição boa ainda para poder entender isso. E explicar às crianças que está acontecendo um problema biológico de saúde mundial, em que ficar junto do idoso nesse momento não é saudável, porque as idosas podem ser carreadoras do vírus de forma assintomática, porque eles são crianças imunocompetentes, e podem levar o vírus até o seu avô, sua avó. Então, para isso, tem que se reinventar. Então, idosos como minha mãe, como seu pai, que já viviam sozinhos e que já têm independência muito grande, eles têm uma capacidade de assimilar essa situação diferente, porque eles já têm um autocuidado e são pessoas de um entendimento bom. As pessoas que vivem muito junto, e eu tenho vivido isso no dia a dia, das teleconsultas com os idosos, como eles vêm sofrendo com a saudade, não é? E o que a gente... Até da médica, né? Até da médica. Eu quero, uma disse, deixa, eu quero lhe abraçar. Eu também, que eu sou abraçadeira. Então, assim, como fazer isso? Então, a tecnologia chegou, é um caminho sem volta. Idoso e tecnologia não combinam. Combina sim. Então, é preciso que eles sintam, através da tela, o amor, o carinho, e que eles não se sintam sozinhos, e que eles não se sintam abandonados. Tem uma pergunta aqui, Carlinha. Mesmo em casa, deixa eu descer aqui para ver. Mesmo os que estão em casa desde o início do isolamento. Isso, porque se as crianças ainda tiveram contato com a escola, assim, passado um tempo, você fica mais tranquilo. Passada a quarentena de 14 dias, sem ter saído de casa, sem nenhum sintoma, você fica mais tranquilo. Mas, no dia a dia, como as crianças pegam muito no chão, pegam em objetos, sobem, descem, então, o vírus é um vírus de superfície, é um vírus que pode estar em vários locais, as crianças podem se contaminar e, nesse momento, levar para o seu idoso. Então, a higiene dentro de casa, né, dessas crianças, lavar sempre as mãos antes de chegar perto da avó, não é? Evitar esse abraço, esse beijo muito próximo, exatamente por esse motivo. Por ser um vírus de superfície, a criança pode se contaminar até com quem trouxe uma feira, trouxe o remédio, entendeu? A cuidadora que chegou. É porque vem, né? Pode vir da rua. Como? Pode vir da rua, né? Isso, geralmente são as pessoas que estão trabalhando ainda no grupo essencial, no grupo de trabalho essencial, que podem trazer esse vírus para dentro de casa. E a gente tem visto muito isso, né? Às vezes, idosos mais frágeis, acamados, e que estão já numa situação de dependência maior, tem o seu cuidador e, de repente, adoece e faz a doença de forma grave, mas como com todo cuidado? Mas é isso, 80% das pessoas são assintomáticas. E essa ausência de sintoma confere uma imunidade, confere uma situação que ele pode trazer o vírus para dentro de casa. Por isso que a gente fala tanto no cuidado dos idosos. Por conta dessa contaminação fácil e por conta desse idoso que já tem o seu organismo frágil, já tem seu organismo imunossenescente, não é? Carlinha, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu separei umas perguntas aqui para fazer para tu. Pois não. Uma coisa que eu percebo aqui em casa e que eu queria saber como é que é dentro dos seus relatos, assim, como é que acontece. Principalmente com o Bento, que é o mais velho, que é o ativo, que é o vívido. O Bento é a energia pura, né? Você sabe. E aí, quando o painho tá com o Bento, quando meu pai tem 73, ele encontra com o Bento, e Bento é o xodó da vida do painho, né? Então, painho com 73, Bento com 7, os dois se encontram, o painho tenta se igualar a Bento. E Bento, e painho não aguenta. Aí eu chego, meu filho, seu avô, ele é um idoso, ele não tem a força que você tem, os ossos dele. Como é que tu sugere que isso aconteça de forma mais interessante, assim,
para que, inclusive, o idoso, que eu acho que no caso do trato com a criança, para mim é até mais fácil. Agora, para o idoso entender e aceitar o envelhecimento dele, as limitações, é que eu acho que é um nó, é difícil de aceitar um negócio desse, né? Bem, para o idoso é importante dele saber quem ele é, quais são os problemas que ele tem e quais são as limitações que ele deve existir. A gente sempre estimula que o idoso seja ativo, que ele seja proativo, que ele tenha metas, objetivos, faça as suas coisas, mas sem riscos. O que a gente orienta é cuidado com os riscos. Então, cuidado com coisas no chão. Então, já falando dessa intergeracionalidade. Então, muitas crianças que têm idosos em casa. Então, brinquedos no chão, chão molhado, não é? Tapetes no banheiro, não é? A questão do barulho do sono do idoso. Então, esse respeito ao soninho do idoso. Se o idoso é mais frágil, tem até uma osteoporose, tem um problema de artrose, a criança, como bem, não pode assim, pode desequilibrar, cair e fraturar. Então, é preciso que o idoso entenda o que tem sua limitação. Faz o limite, né? É entendimento dos seus problemas e até onde ele pode ir. E a criança também ser orientada, só, olha, vamos brincar com o vovô, mas de uma forma mais amena, não é? Porque assim... Vamos brincar de jogo da verdade, né? Vamos você é brincar grande, de você é pesado, ele pode desequilibrar e cair. Já pensou o vovô quebrar uma perna? Não é ficar, ter que fazer uma cirurgia, ir para o hospital? Então, vamos brincar com ele, mas de uma forma mais amena. Então, cada situação, é importante que a criança seja apresentada a esse idoso quem realmente ele é, e o idoso saber até onde ele pode ir. Para essa intergeracionalidade ser o mais saudável possível e mais harmônica possível. A criança vivendo com o idoso é de um crescimento emocional, altruísta, lidar com o sentimento de cuidado, de amor, de respeito e de limite. As crianças hoje em dia são protagonistas de mudanças da organização da família, do supermercado, das viagens, só viagem para lugar onde tem coisa para criança, só vai para o passeio se tiver um parquinho, só vai para um filme se for de criança, esquece do idoso. Então, esse respeito da criança saber que aquele passeio naquele dia é com objetivo para o vovô e a vovó, vai ser uma coisa mais lenta, vamos local mais plano, não necessariamente tem que ter um brinquedo. Então, isso ajuda a criança como ser humano, ajuda a criança o respeito, a limitação, até onde vai o direito dele, onde começa o do outro. Isso é muito rico. A compaixão, a sensibilidade. Sensibilidade não é para todo mundo. É perceber quando o outro não está bem. É perceber quando você precisa realmente... Aquele seu filminho acabou, é hora de deixar o avô ou a avó assistir o seu programa. Então, essas sutilezas do dia a dia são transformadoras de uma criança, do desenvolvimento de uma criança que vai ser um adolescente mais cuidadoso, que vai ser um adulto e que no futuro vai ser um avô ou um bisavô. Então, isso vem desde muito cedo. Explicar o que está acontecendo. A gente não pode crianças fazer... Tratar a criança como se... Duas coisas que eu acho bem fundamentais de falar. Assim. Primeiro, tratar a criança como se ela fosse boba, como se ela não pudesse entender e como se ela não pudesse entender, eu quero dizer, a limitação do avô e entender o limite para aquele momento, né? Isso. Tipo, ok, meu filho, você quer fazer tal coisa, mas hoje não vai dar. Hoje a gente vai fazer isso aqui. Com isso aqui a gente pode se divertir também. Isso. Não precisa ser desse jeito, vai ser desse jeito hoje. Vamos lá, vamos lá. Se não tiver, se não for bom, paciência. Acho que a gente tem como descobrir que isso vai ser bacana. Vem cá, vem ver tal coisa. Olha só o que o vovô gostou, olha o que ele gosta. Pergunta aí sobre... Imagine a quantidade de histórias, puxando para o meu lado, que o idoso não conta com a criança. Pois é. O que ele viveu, não é? É transformar isso, é pegar um livro que tenha umas figuras de antigamente e pedir para ele contar. Vovô, você viu isso? Que tal você me contar alguma coisa sobre isso? Então, essa inserção no dia a dia, isso é inserir um ao outro e na vida da família. Porque a ausência disso distancia as pessoas. Então, só a vida da
criança, só a vida do idoso. Aí a vida do idoso vai ficar restrita a quê? Alimentar, tomar remédio, dormir e nada mais. Cadê a alegria do dia a dia? Cadê a meta? Cadê o objetivo? Então, é muito rico. Eu acho que todos nós, enquanto famílias, eu tenho meus 3 filhos, já são grandes, mas eu me lembro das conversas que eu tinha com eles quando alguma coisa acontecia em casa. Eu chamava os três, vamos fazer uma reunião. Assim, eu sempre gostei de reunião. Vamos fazer uma reunião. O que aconteceu? O que vocês viram? Foi por isso, foi por isso. Olha, nós vamos tomar tal providência. As férias, essas férias a gente vai viajar, essas férias a gente não vai, porque não dá. Então, tudo muito combinado, tudo muito acordado. E é importante cumprir esse acordo. Então, É. fazer esses acordos com a criança, principalmente cada vez, hoje em dia, apartamentos menores, não é? Hoje em dia, as famílias nucleares, famílias pequenas, apartamentos menores, não é? E tem que conviver todo mundo. Como fazer isso? É sentar a família de acordo com as suas características e reorganizar, fazer acordos de horários, fazer acordos de programas, fazer acordos de leitura infantil, uma leitura mais elaborada para aquele idoso interpretar para a criança. Veja que coisa rica. O idoso fazer uma leitura madura e interpretar para a criança, e o contrário É. também. Então, assim, E aí pode ele haver. acessa a criança dele, né? É. E O eu queria dizer acesso à criança, o os idoso três. acessar. É. Fala. E, e ganhei mais 3, né? Tenho 3 filhotes do coração e tenho 2 crianças da minha vida, que são os meus netinhos, netinhos do coração. Lulu, que está aí, e Martim Tá. também, que está aí. Eu estou revivendo essa situação também, de ir para o aniversário com o Lulu, de fazer brincadeira em casa. É muito diferente, é muito diferente. É um sentimento e é uma situação maravilhosa. As pessoas têm que começar a ver o lado positivo dessa intergeracionalidade. Ao invés de separar, junta, né? Que Ao invés de tem separar, como tem muito que criar juntar. isso de separar. Não, tem muito o que fazer juntos, muito o que fazer juntos. Mesmo com distanciamento social. O junto não quer dizer colado, não quer dizer pegando. O junto, as pessoas podem se sentir muito bem estando, às vezes, com o neto no outra casa, mas dentro de casa, com esse distanciamento devido à proteção. O uso de máscara, se for o caso, e você fazer brincadeiras, você telefone sem fio, você brincar de esconde-esconde, enfim. Nós podemos criar muita coisa. Culinária, pequenas hortas, música, filmes, leitura, pintura, construção de materiais diferentes, né? Captar desse idoso a sua vida, as suas histórias. Isso é muito saudável. Tu estás falando disso e eu estou pensando na tua mãe, que adora pintar, né? E os meus também adoram, né? Imagina, aí ela, enquanto ela tá ali fazendo uma aquarela, os meninos estão do lado com tinta guache, ouvindo as dicas. Vê, são coisas assim, que são coisas simples, né? A gente tem que E, entender que é do cotidiano. O que o idoso faz no cotidiano? O que a criança faz no cotidiano? Onde é que tem uma interseção aí, né? Como é que a gente pode criar uma interseção? Olha, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, que é alguém que falou que tem um pai com Parkinson. Deixa eu ver se eu acho. Pra lá. Meu pai tem Parkinson, foi Clicando com Amor. Eu não sei como é o nome da dona do Clicando com Amor. Mas meu pai tem Parkinson, percebo que o fato de estar isolado em casa tem gerado alterações no seu emocional, na sua vontade de fazer as coisas. Que dicas você daria para me ajudar? Pois é, o paciente com Parkinson tem uma característica que tem muita. Eles tendem a ter mais depressão do que outros tipos de doenças neurológicas e as demências, porque ele se assiste mais lentificado, sem conseguir fazer suas atividades mais independentes. Então, é preciso usar de estratégias para combater essa depressão. E dentro de casa, nós estamos precisando nos reinventar. Então, mesmo se ele já tiver alguma alteração motora, de praxia fina, que são Os as tremores. e por conta dos tremores, por conta da rigidez, você pode fazer atividades mais macro, com argila, com massinha de modelar, com mini hortas, né? Até pequenos vasos, pinturas grandes com as mãos,
dobrar, ele ajudar em casa, por exemplo, dobrar as roupas por cores, dobrar as roupas por tipo de roupa. Então, inserir essa pessoa. A inserção social, a comunicação, são duas armas poderosas contra a depressão. Não é? Se a pessoa fica em mutismo, sozinho, sem conversar, calado, sem participar, fatalmente, numa população idosa, e se tiver doenças que a gente chama de comorbidades, isso pode levar à piora desse quadro. Então, é preciso trazê-lo à vida, não é? Não é só medicação, mas as estratégias não farmacológicas são absolutamente eficazes e é o primeiro passo a ser tomado. Então, onde mora esse idoso com Parkinson? Quem mora com ele? Né? Quem está dentro de casa? Porque às vezes estão dentro de casa, um lá no celular, no quarto, o outro no computador, a mulher na cozinha e o idoso sozinho no sofá o dia inteiro. Então, ele está sozinho. Então, pelo que eu entendi, ele mora sozinho. Hã? Pelo que eu entendi, ele mora sozinho. Ele mora sozinho. Então, é preciso haver ou uma interseção via tecnologia, um horário certo de comunicação para ele, não é? E estabelecer tarefas para ele, até mandar levar com toda higiene alguma tarefa. Ter uma meta para ele, a gente chama de atividade significativa. Então, olha, vamos preparar um material para a gente distribuir no final do ano, no Natal. Vamos começar a fazer as lembrancinhas para o aniversário do netinho, que vai ser em novembro. Então, eu queria que o senhor pintasse essa parte de azul, de vermelho, fizesse essa colagem. Então, estabelecer metas, porque só ficar parado, esse mutismo, esse isolamento, essa inatividade, é lugar para pensamentos negativos, sensação de solidão, e aí vem a depressão, que é absolutamente deletério para o idoso sem doenças. Imagina o idoso com doenças crônicas. Né? Isso tem que ser combatido. E percebido. Não é? Porque a depressão no idoso, às vezes, ele não precisa estar chorando, nem ter perdido algo, nem alguém. Às vezes é estar mais isolado, estar mais sem Muita conversa, né? muita conversa, estar sem comer direito, sem dormir direito. São sinais que ele pode não estar bem. E essas estratégias, independente de pandemia, essas estratégias são o primeiro passo para se cuidar de um idoso quando ele está com qualquer alteração comportamental. E as crianças é fonte de alegria, de energia, de vida. Então, Exatamente. Pois Exatamente. É só ver quando o idoso recebe a visita do neto, ele fica rosa. Né? E nós adultos somos a intermediação disso. Nós adultos, pai, podem, mãe, né? filho, genro, nora, nós somos a intermediação disso. A gente tem que perceber como é que nosso idoso está, como é que nossa criança está, para fazer essa ponte. Se é uma criança mais tímida, mais fechada, bem, vamos estabelecer uma conexão com esse idoso de uma forma diferente. Se é uma criança mais extrovertida, mais alegre, vamos cantar com esse idoso, vamos fazer um karaokê com ele. Isso. Então, todas as crianças, todos nós temos talentos, temos expertises, e é usar disso. Não é porque o vizinho canta que eu tenho que cantar, o vizinho pinta que eu tenho que pintar. Não. É conhecer. Só se conhece um olhando para o outro. Vamos estabelecer aqui nossa conexão, vamos estabelecer um plano de cuidados, porque vovô não está bem, porque a criança está só no celular. Vamos cortar isso e vamos fazer estratégias de todas essas que a gente vem citando. Isso é absolutamente positivo. É um caminho sem erro. Maravilha, Carlota. Agora me diga, você tem muitos relatos, assim, quando há um idoso com alguma deficiência, com alguma demência, com alguma questão, vivendo com essas crianças, convivendo debaixo do mesmo teto com essas crianças, existe alguma orientação diferente dessas que você já deu, que é válido espalhar aqui e falar para as pessoas? Pois é, falar de idosos com alteração de memória tem uma característica bem peculiar, bem própria, né? Demência é o nome correto, é o nome médico, só para explicar um pouquinho sobre demências,
que é uma alteração neurológica, uma alteração progressiva, degenerativa, em que você tem uma alteração da memória, do comportamento e da funcionalidade e que muda o comportamento e o jeito de ser desse idoso. Existem vários tipos de demência, a mais comum de todas elas é a demência de Alzheimer, né? Porém, ela precisa ser bem recebida pela família, não é? Então, o diagnóstico de uma pessoa com demência de Alzheimer muda a composição do planejamento de cuidado desse idoso. Então, é preciso todos serem inseridos nessa situação, ter uma organização de quem vai cuidar desse idoso, quem fica com esse idoso. E se a gente está dentro de casa, com esse idoso, com o adulto que vai trabalhar, com o adolescente, com a criança, todos precisam começar a entender por que o vovô ou vovó está esquecendo. Por que ele colocou o sapato na geladeira? Por que ele entrou no chuveiro de roupa e tudo? Por que ele olhou para mim e não acha reconheceu. que estou falando as coisas dele? Está brigando comigo. Vovô nunca brigou comigo. Entendeu? Então, se você tem essa confirmação diagnóstica aí e faz esse link com o profissional, com a equipe, imediatamente essa família precisa ser acolhida, ser unida, todo mundo entender o que está acontecendo. Para os adultos, é uma situação difícil e é uma situação sofrida porque a doença tem fases diferentes. E cada fase tem características diferentes. Então, no início, é mais uma alteração no esquecimento, ele se desorienta, ele fala uma coisa nada a ver da história, ele chora com facilidade, não é? Ele perde as coisas muito fácil. Já na fase intermediária, ele tem muita alteração comportamental. Então, ele briga, ele grita, ele xinga, ele bate. Ele, às vezes, não é? Acha que estão roubando, acha que estão inventando coisas dele. Cria aquele... Se a família não estudar, não conversar, não entender, vai gerar conflitos. E essa criança fica... Está falando, essa criança no meio dessa situação sem entender. Então, é preciso chamar essa criança e fazer com que ela entenda, que ela seja inserida nesse contexto, porque não vai ter como ela ficar longe desse idoso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente. Se a gente... Eu não sei que vocês, dos médicos, né? Por exemplo, se existe um idoso com início de demência, por exemplo, Alzheimer, esse idoso deve saber desde o início o que está acontecendo com ele. É importante, porque assim, eu vejo que tem muita gente que tapa o sol com a peneira, tem muita gente que não informa direito, que há negação, e há negação de outros da família. E aí eu fico pensando o que é que vai ser dito para essa criança, para que essa criança não interfira no combinado familiar, né? Porque uma criança, ela não tem maturidade. E criança não guarda muito segredo. Esse é um assunto extremamente controverso, extremamente difícil. É um assunto que varia muito de quem foi essa pessoa, quem é esse idoso, como é a postura dele diante da vida dele. Se ele é uma pessoa mais otimista, menos otimista, se é uma pessoa aquele que topa tudo e vai em frente. Então, assim, tem famílias que realmente a primeira coisa que diz é, olha, não fale aquele nome no consultório. Não fale no nome Alzheimer. Eu não quero que ela saiba, porque se ela souber, ela vai entrar em depressão, ela vai se mutilar, ela não vai aceitar. Então, assim, a gente recebe toda essa demanda no consultório, no dia a dia, dessa família que traz essa característica da pessoa, desse idoso, quem foi esse idoso. E ela pede muito. Então, assim, tem que haver... A gente sempre é a favor da verdade, porque a gente acha que, com a verdade, a pessoa vai se programar, vai aderir ao tratamento, vai conseguir entender a sua reabilitação, ela vai conseguir se autoajudar, né? Até quando ela puder. Mas a gente entende também que existem situações em que são pessoas já com distúrbios neuropsiquiátricos antigos, já tiveram vários quadros de depressão, já teve um câncer, já infartou, e que uma situação dessa agora não vai ajudar em nada. Então, se a informação não é positiva, ela às vezes não precisa ser dada. É uma omissão permissiva.
existe isso. Não é mentir, é omitir algo que pode trazer um prejuízo para o dia a dia. Então, cada caso tem que ser feito de forma diferente. Já tem idosos que ligam, sabe, doutora? Meu Alzheimer está danado. Hoje eu toda, acho que eu estou esquecida. Então, assim, e assim, lidam com a situação, não, eu quero saber, vai sozinho para o consultório, mas depende muito da fase, né? Se for muito no início e ela diz, eu quero saber se meu diagnóstico foi confirmado, fases muito no início, e aí depois, infelizmente, a doença acaba tirando essa cognição e a vida segue para os cuidados nas fases posteriores, que são cuidados mais de dependência, né? Mas quanto mais cedo, mais reabilitação, mais independente, mais funcional e mais ativo esse idoso é. E aí nós temos a entidade a Abras, né, que eu falei da Abras no início, a Abras em todas as regionais, e aí tem várias. Explica um pouco sobre isso, eu acho importante que as pessoas entendam. Isso. A Abras é a Associação Brasileira de Alzheimer, e que é uma entidade ligada à ADI, Alzheimer Disease International, na Inglaterra, a sede na Inglaterra. Existe essa associação no mundo inteiro. Então, nós, do Brasil, nós somos a Associação Brasileira de Alzheimer, nossa sede é em São Paulo, temos em 23 regionais, né? Eu estou na felicidade de estar e honra de estar na Diretoria Científica Nacional, e a gente está com vários projetos para atingir o Brasil inteiro. Mas todos os regionais, por exemplo, aqui em Pernambuco, têm as suas reuniões gratuitas com familiares e cuidadores, exatamente Douglas, Abras! nesse entendimento, para poder dividir as suas angústias, suas dúvidas. Tem profissionais capacitados nas regionais e na nacional para ensinar. Eu gosto muito dessa frase. Ensinar a entender, a viver e a cuidar da pessoa com Alzheimer, que são 3 etapas diferentes. E aí todo mundo precisa ser inserido, inclusive as crianças, né? Para poder lidar com esse dia a dia. Então, a Abras, todos procurem a Abras, tem muita informação no site da Abras, nas suas regionais, porque é um momento extremamente rico dessa troca de informação. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de perguntar. Calma lá que ainda temos tempo. Você falou da arrumação em casa, né? Que é importante que se... Fala mais sobre isso. Isso. Acho Isso importante. é um ponto muito, muito interessante, porque, assim, casas que tenham idosos... Ó, a Braz Nacional presente, Douglas. Sim, claro, estamos juntos sempre. Então, a casa Oi, do idoso... Douglas! Uma casa que tem idoso tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, é importante que no quarto do idoso ele tenha o seu mundinho, tá? Porque às vezes, imagine só, um idoso que morava numa casa da fazenda, tinha um monte de gado, tinha esposa, 10 filhos, os filhos casaram, foram embora, de repente ele vem para a casa de um filho em Recife, num apartamento, num quarto moderno. Então, assim, ele se perde. Então, é importante que tenha o mundo do idoso. Moderno é ótimo, né? Sua escrivania, seu quadro que lembre as suas coisas, seu álbum de fotografias, seu santinho, sua foto de acordo com a sua religião, entendeu? Sua cama, se puder, uma cama mais elaborada das antigas, para ele se sentir mais aconchegado. Então, às vezes a família diz, doutora, fiz uma reforma lá em casa que eu vou receber papai. Troquei tudo, botei uma parede verde, uma parede azul, e botei muito vidro, muito espelho. Meu Deus do céu, destruiu o cérebro do idoso. Porque ele se... Então, manter a arrumação da casa do idoso é importante. Aquele idoso que vive há 30, 40 anos, de repente você quer fazer uma reforma e mudar tudo, você vai perder o senso de orientação dele, entendeu? Identidade, né? A Você falar de identidade. Então, ele se encontra. Quem tem idoso em casa tem que ter uma luzinha acesa à noite para poder ele se levantar, não se perder. Não deixar tapete molhado no banheiro. Ter sinalizações e as crianças podem ajudar. Vamos fazer sinalização em casa, então. Quarto de, por exemplo, quarto de Luísa, não é? Quarto de Martim, quarto do vovô, quarto da mamãe, banheiro, cozinha. Para o idoso que já está com algum déficit de memória, está em casa. Barras de segurança e a criança participar desse treinamento desse idoso usando a barra de segurança.
Outra coisa interessante, evitar móveis de rodinha. Por quê? Porque se o Sim. idoso equilibrar, ele pega naquele móvel, ele vai embora com a Móvel rodinha. Isso, ter móveis mais firmes, fixo, mais fixo. fixos, exatamente. Então, essas coisinhas são detalhes que ajudam nessa readaptação do idoso, muitas vezes fora da casa dele, e se for dentro da casa dele, que respeite a casa dele. Se o filho voltar para dentro de casa com seu filho, com seu neto, com seu bisneto, 3, 4 gerações juntas, respeita o espaço do idoso, respeita o horário do sono do idoso, fazer programação de quem assiste televisão que horas, não é só videogame o tempo todo. Cuidado com brinquedos no chão. Queda é a primeira causa de trauma no idoso. Metade dos idosos que caem não volta a andar. Gera uma cascata de problemas uma queda no idoso. Então veja que às vezes uma sutileza de ensinar a criança a arrumar os brinquedos após terminar a brincadeira Evita um acidente. evita um acidente e gera uma sequência de atitudes positivas e de Sim. consequências positivas. E o contrário é bem verdadeiro, não é? Porque eu penso em primeiro lugar no acidente, mas é muito mais isso, o exercício da empatia, né? Porque quantas vezes aqui, por exemplo, meus filhos vão brincar, eu digo, tem que arrumar brincadeira, mas se não tem um idoso, eu não vou ficar tão preocupada assim. Se eu tô na correria, principalmente numa pandemia, eu não tô muito preocupada assim. Eu vou reclamar, filho, arruma, você acabou de brincar, arruma. Mas se ele não arrumou, não vou ficar de olho. Se tiver um idoso, a gente vai ter muito mais atenção em pegar no pé e dizer tem que arrumar e ponto final, porque pode ser fatal uma queda, Isso. né? E aí isso vai mobilizando a família como um todo. Você treinar uma criança na sua sensibilização, não é? É de Sim. ver o que foi, o que está acontecendo? Está triste, está com fome, está com frio? Isso, olha, você treinar uma criança nesse sentido é um treinamento mesmo. É treinar a É sensibilidade, olhar o outro, né? treinar o olhar a mais, sem troca. Não tem que ser vovô e vovó sempre com presente na mão. Isso é um erro. Não. Você tem que criar laços de ternura, laços de cuidado, laços de amor. Porque num futuro bem próximo, pode ser que essa criança vá cuidar desse avô, porque você vai trabalhar. Ninguém sabe, entendeu? Então, a criança, a estruturação do ser humano vem desde muito cedo. A formação do cérebro de uma criança, na sua fase mais infantil, o pilar para uma boa formação do cérebro e de estruturação dessas conexões cerebrais positivas é o acolhimento emocional. Então, não é brinquedo, não é Afeto. viagem, não é roupa, é acolhimento emocional. É a condução dos seus sentimentos, é a condução das suas frustrações, é a condução dos seus limites. Esse acolhimento emocional como um todo é que vai estruturar a criança. A gente sabe que as dores e os amores são estruturadores. Então, a criança tem que saber que agora não pode, que não vai ter Claro. pouquinho, porque a gente vai fazer um passeio para o museu com o vovô. E ele vai gostar do museu. Mas é coisa antiga, você vai gostar do museu. Vamos transformar isso numa coisa positiva para todo mundo. E não tá lá o vovô louco para ver o museu e a criança fazendo birra porque quer ir. Tem que haver uma Aí, preparação. Né? deixa eu puxar a sardinha por meus pirrai agora. Puxa. Porque eu acho o seguinte, numa situação como essa, que eu concordo totalmente com você, agora, o adulto que é a interseção, o adulto é a interseção entre esse idoso e essa criança. Da mesma forma que você vai falar para o seu filho e para o seu pai ou mãe que nós vamos sim ao museu hoje, também não deixa o pobre do menino completamente fora do passeio e é obrigado a ir sem acolher essa criança e explicar o que tem de interessante naquele quadro. O que é que tem por trás daquele quadro? O que é que tem por trás daquela escultura? O vovô vai lhe ensinar sobre essa guerra aqui que aconteceu. Esse pessoal estava brigando por conta de uma coisa muito errada. Vovô pode lhe explicar. Vovô, vem cá explicar para ele, sabe? Não é simplesmente obrigar a criança, que isso fique claro. Eu estou falando isso eu sei que você não está dizendo isso. Eu sei, óbvio, eu conheço você. Né? Eu só estou, para quem talvez tenha chegado depois, que isso fique claro.
é muito importante e rico que essa criança participe desses eventos que são de prioridade do avô. Mas essa criança, desde que o adulto interceda muito bem entre os dois lados das gerações, vai ser talvez seja até o passeio mais interessante. Não é Essa verdade? questão que eu falei, né? Para onde vamos? Essa organização do dia a dia. E não se limitar só às coisas imediatistas, que criança é imediatista. Criança ainda não tem o seu frontal completamente discernido para saber o que tem que ser, o que tem que não ser, o que é certo, o que é errado. Nós é que vamos conduzindo essa criança na sua formação, na sua estruturação do ser humano. Então, essa organização do pensamento, organização da casa, organização do que pode ser, do respeito do outro, do limite do outro, isso é de uma riqueza. Nenhuma aula ensina tanto como exemplos e essas atitudes do dia a dia, não é? Nenhuma conversa, né? É ação. Dentro de casa. Os limites e a organização de um dia a dia dentro de casa. Vai evitar conflitos, vai aumentar a inter-relação, vai enriquecer o ser humano que está em formação, que é a criança, vai fazer com que o idoso se sinta melhor, que às vezes o idoso, ele se sente muito assim, eu estou atrapalhando, eu Sim. sou um peso dentro de casa, eu estou ocupando o quarto de um neto, entendeu? As pessoas não estão saindo porque eu não posso. A comida em casa está diferente porque minha comida tem que ser sem sal, sem açúcar. Então, assim, a gente também não pode passar esse sentimento para ele. Embora tenha que acontecer isso, mas isso tem que acontecer de uma forma sutil, poxa. Não é? Tem que ser, tem que ser. Ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem um problema cardíaco, não pode comer sal. Faz a comidinha ali separado, não tem problema nenhum. Isso é fácil de fazer. Mas que fique leve, não ficar repetindo isso, lembrando isso, fazendo com que isso torne um peso para a vida da família e do idoso. Entendeu? Tá vendo como ela é maravilhosa, minha gente? Ela é muito maravilhosa. Minha cunhada é o máximo, só quero dizer isso a Oh, vocês. meu Deus, você também. Ela é por amor e empatia pelas pessoas e por esses velhinhos idosinhos maravilhosos que ela cuida. O É muito amor, lindo. amor em tudo que faz. Só ter amor, mas os Exatamente. sentimentos fluem. As coisas fluem, o negócio acontece. Inclusive o tempo da gente, que só faltam 3 minutos para a live cair. Já. Já não tem, eu não perguntei metade do que eu tinha separado, porque eu achava que ia sobrar tempo, mas não sobrou tempo. Tá todo mundo aqui dizendo que você é o máximo, eu acho também. Eu Oh, sou suspeita. E eu sou contadora de histórias. Aí, Carlinha, a gente se junta muito, tá? Porque a família da gente é muito unida. Então, na hora que a gente. Graças a Deus. Aí a gente se junta, eu digo, vai, Carlinha, me conta, o que aconteceu hoje? Eu adoro ouvir as histórias de Carlinha. É muito maravilhoso ouvi-la, porque ela é tudo isso que vocês estão vendo e muito mais. É muito bonito de ver a entrega e o respeito. Ó, para isso, já está aqui um negocinho avisando que falta 1 minuto e 45 segundos. pronto. Vai acabar. Então, Bom, eu queria dizer que, assim, vivam esta realidade. Vivam esta realidade. Vivam a vida da criança e a vida do idoso e sejam uma ponte salutar entre elas. Não faça nada que possa gerar tristeza para o idoso e gerar angústia para essa criança. Então, nós adultos somos intermediadores desses dois públicos mais frágeis, que precisam de dependência, mas precisam de muito amor e um olhar amplo, um cuidado além do natural, além do cuidar, né? E um beijo para nossos idosos queridos, minha mãe, seu pai, sua mãe, não é? Meus netinhos, as duas crianças que florearam nossa vida, Lulu e Martim, e Olivinha e Ben. gente, deixa eu falar um negócio. Se vocês quiserem outro encontro como esse, abordando outras temáticas que envolvam a relação entre idosos e crianças, sinalizem, porque essa live vai imediatamente para o IGTV. Ela daqui vai para o IGTV, então não se preocupem, ela vai ficar gravada. E sinalizem se vocês querem mais. Carlinha faz consulta em telesaúde. Caso vocês precisem de uma geriatra nesse quilate, Carlinha é só ir atrás do Geriatria no Lar e vocês vão saber.
Obrigada, Carlota. Foi ótimo, foi Prazer, muito você é rápido, linda. foi uma delícia. Vai acabar, faltam 10 segundos. Beijo para todo mundo. Vamos encontrar novamente. Isso. Até a próxima. Tchau. Vivam crianças idosas.